Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos agora na Tua presença, com reverência e com gratidão. Obrigado por mais um dia. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir a Tua palavra e de sermos edificados e transformados por ela. Sabemos que não estamos aqui por acaso, mas porque o Senhor desejou falar conosco. Espírito Santo, nós te convidamos, vem sobre nós agora. Ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração e prepara o nosso espírito para receber aquilo que o Senhor quer ministrar nessa manhã. Como Jesus disse na parábola do semeador, muitas vezes o nosso coração está endurecido, distraído ou até sobrecarregado. Mas nós clamamos a Ti. Transforma o solo do nosso coração. Torna ele um solo fértil, receptivo, profundo e pronto para frutificar. Fala conosco de maneira clara, direta e poderosa. Ó Deus, que cada palavra liberada nessa reflexão de hoje não seja apenas ouvida, mas compreendida e aplicada com sabedoria. Nós queremos sair desse momento com mais fé, com mais amor pela Tua verdade e com mais frutos do Teu reino em nossa vida. Nós consagramos agora esse tempo a Ti, ó Deus, e declaramos: fala, Senhor, que o Teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, que a Tua serva está ouvindo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de mais nada, eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante. É através do seu like que nós conseguimos alcançar a marca de 2.650.000 pessoas aqui no YouTube. Amém? Por isso, eu convido você a também se inscrever no canal. Se você estiver chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos, conheça as séries que nós já postamos aqui. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Porque dessa maneira, você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Minuto com Deus é um projeto independente. Então, se você quiser e puder abençoar esse ministério, seja membro do canal. Você que é membro está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser postado. Os membros têm acesso antecipado ao nosso conteúdo. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe poderosamente. Deus multiplique na sua vida por tudo aquilo que você tem feito para a manutenção desse canal aqui. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 8. São palavras de Jesus. Diz assim: escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra.
As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Olha só, Jesus convida as pessoas ali que estavam próximas dele a ouvirem, mas não apenas com os ouvidos. Ouvir aqui é mais do que captar sons, é entender, acolher e responder. A parábola do semeador, uma das mais conhecidas de Jesus, é ao mesmo tempo simples e profunda. Por meio dela, Jesus nos convida a examinar o estado do nosso coração. Jesus usa uma cena comum na Galileia: o semeador andando e espalhando as sementes. Mas ele usa isso como uma metáfora poderosa para falar da recepção da palavra de Deus. Para aquelas pessoas que ouviram, essa imagem era muito fácil de visualizar. O desafio era entender o significado espiritual por trás da metáfora. Presta atenção que a semente é sempre a mesma. O solo é diferente. A ênfase da parábola não está na semente. A semente é constante, mas está nos tipos de solo, representando diferentes corações. A palavra de Deus, irmãos, ela sempre é viva, eficaz, poderosa. Mas a sua eficácia em nossa vida depende da disposição do coração que a está recebendo. Aí Jesus fala sobre os tipos de solo. A semente que caiu à beira do caminho representa as pessoas que ouvem a palavra, mas logo o inimigo rouba a palavra. Fala aqui de um coração endurecido, talvez pela dor, pelo orgulho, pela incredulidade. Jesus fala de um terreno pedregoso. São aqueles que receberam a palavra com alegria, mas que não têm raiz. E aí as provações fazem com que essas pessoas desistam. Outra semente caiu entre espinhos. A palavra até cresce, mas as preocupações, o engano das riquezas e os desejos sufocam o seu crescimento. E por fim ele termina falando da palavra, da semente, né? Eu estou falando da palavra aqui, mas é a semente que caiu em boa terra. Fala de corações preparados, que ouvem, acolhem e produzem fruto em abundância. Aleluia! A boa terra é marcada pela perseverança. O fruto não aparece imediatamente, mas com o tempo ele se torna visível. Presta atenção. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: o meu coração é boa terra. Amém? Você pode escrever essa afirmação de fé? O meu coração é boa terra. Olha só, essa parábola contada por Jesus aponta para a nossa responsabilidade diante da palavra. Talvez você esteja aqui ouvindo Minuto com Deus há muitos anos,
Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos e eu sei que tem pessoas que me acompanham aqui desde o início. Mas qual o efeito a palavra do Senhor tem produzido no seu coração? Qual fruto tem sido produzido aí no seu coração através da palavra? Como cristãos, como seguidores de Cristo, nós somos convidados a refletir que tipo de solo temos sido. O apóstolo Tiago nos aconselha, em Tiago capítulo 1, verso 21, ele nos aconselha o seguinte: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ser boa terra não é uma coisa que acontece por acaso. É uma postura contínua de arrependimento, humildade e obediência. Na tradição judaica, o coração era o centro da compreensão espiritual. Assim, Jesus fala de corações endurecidos que precisam ser quebrantados para receber a palavra. A colheita na boa terra é uma colheita abundante. 30, 60 e até 100 por um. Nos tempos bíblicos, uma colheita de 7 por 1 já era considerada excelente. O que Jesus promete aqui é algo extraordinário. E essa multiplicação aponta para vidas transformadas, testemunhos restaurados, famílias renovadas, ministérios frutíferos. Quando a palavra de Deus encontra um solo fértil, o reino de Deus avança com poder. Mas essa frutificação não depende só do nosso esforço. Como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Talvez você seja essa pessoa que todos os dias recebe a palavra. Eu gostaria muito que você não só recebesse, mas que você plantasse ela também. Tem palavras que vão ministrar ao seu coração. Saiba que essa palavra pode falar ao coração de outra pessoa. Por isso que todos os dias eu peço que você compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você ama. Os grupos de WhatsApp que nós participamos, eles postam tantas coisas, não é? As pessoas postam tantas coisas, muitas vezes coisas que não edificam, coisas que nos chocam, coisas que nos fazem rir, coisas engraçadas. Mas a palavra de Deus também precisa ser compartilhada por nós. Então, hoje, nessa reflexão, eu quero que você examine primeiramente o seu coração. Examine o seu coração. O que tem endurecido o solo do seu coração? Talvez o seu coração esteja endurecido por causa de feridas não tratadas. Talvez por causa de pecados ocultos. Talvez por causa de distrações constantes. Outra coisa que eu quero refletir junto com você aqui hoje. Nós precisamos buscar profundidade. Lembra que Jesus falou de uma semente que começou a crescer, mas não tinha raízes? Busque profundidade. Como que eu faço isso, pastor? Se alimente da palavra. Ore. Tenha comunhão com pessoas que compartilham a mesma fé que você. Pessoas que sejam mais experientes na fé. Remova os espinhos. Abandone as preocupações excessivas que você tem tido. Deixe de lado essa obsessão por crescimento, por bens materiais, por acúmulo de coisas. Irmãos, isso tudo vai ficar aqui.
Seja um solo fértil. Receba a palavra com fé. Coloque ela em prática. E isso vai exigir perseverança. E, finalmente, frutifique para a glória de Deus. O solo não se prepara uma única vez. Ele precisa ser arado, limpo e nutrido, constantemente. Jesus nos chama a cultivar um coração sensível, pronto a ouvir e praticar a palavra. Que nós possamos dizer, como o salmista, em Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Mais uma vez, eu peço que você escreva aqui o seu pedido de oração. Se você tem orado por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seja o seu filho, sua filha, seu cônjuge, alguém que está te perseguindo, alguém com quem você teve uma desavença. Ore por essa pessoa. É isso que a palavra do Senhor nos aconselha. Se você tem enfrentado alguma dificuldade no seu casamento, no seu relacionamento, coloque aqui o nome do seu companheiro, da sua companheira, do seu namorado, seu noivo, sua noiva. Vamos falar com Deus, vamos apresentar os nossos pedidos ao Senhor nesse momento. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer porque a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Hoje, enquanto meditamos, Pai, na parábola do semeador, nós queremos te pedir que o nosso coração seja encontrado como boa terra, como terra fértil. Remove de nós tudo que impede a frutificação. Tira de nós o orgulho, o medo, as distrações, os espinhos da ansiedade e do amor ao mundo. Queremos ouvir com atenção, entender com profundidade e obedecer com fidelidade. Ensina-nos, ó Deus, a remover as pedras da superficialidade e a regar o solo com oração, jejum e comunhão. Faça, ó Deus, com que o fruto que o Senhor deseja seja gerado em nossas vidas. O amor, a paz, o domínio próprio, os atos de bondade, a compaixão, a fé. Nós queremos agora apresentar ao Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo, por esse irmão e essa irmã. O Senhor conhece cada necessidade. Ó Deus, contempla aqueles que clamam a Ti pela cura de uma enfermidade. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor essa esposa que tem orado pela restauração do seu casamento. Esse marido que tem orado para que essa família não seja destruída. Eu oro e apresento ao Senhor esse jovem que está enfrentando nesse momento a depressão, a ansiedade, essa pessoa que tem lutado contra pensamentos de morte, que o Senhor coloque nela agora pensamentos de paz. Espírito Santo, visita essa vida agora. Eu apresento ao Senhor essa pessoa, ó Deus, esse irmão ou essa irmã que estão passando por dificuldades na sua vida financeira, que não sabem como vão pagar as contas. Que o Senhor dê provisão e dê sabedoria. Eu apresento ao Senhor essa pessoa, Pai, que foi traída, que foi ferida e que por isso carrega mágoas profundas, que ela receba o milagre do perdão e da cura emocional. Eu apresento a Ti todas as pessoas que enfrentam batalhas espirituais, pessoas que se sentem atacadas,
oprimidas. Que o Senhor opere na vida dele e na vida dela com libertação. Dê força para essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, visita aqueles que precisam de um renovo espiritual. Pessoas que um dia já caminharam contigo com entusiasmo, mas que hoje se sentem frios e cansados. Estende a tua mão sobre cada um. Tu és o Deus que sara, que restaura, que supre e que renova. Que nesse momento, pela tua graça, nós possamos receber alívio, consolo, respostas e vigor na nossa vida espiritual e também na nossa vida física. Espírito Santo, visita cada lar, contempla cada oração, cada dor, sopra sobre esses ossos secos e traz vida onde há desânimo. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, os seus planos, toda a obra das suas mãos. Que o Senhor esteja com você em tudo que você fizer nessa manhã. Que a sua família seja abençoada, que o seu trabalho seja abençoado, que você tenha um dia produtivo, um dia abençoado. Que bom que você está aqui. Que bom que Deus nos deu essa oportunidade de refletirmos na palavra dele e de orar uns pelos outros. Não é verdade? O tema do nosso Minuto com Deus de hoje é: Deus não é um acessório na sua vida. Amém? Deus não é um acessório na sua vida. Eu oro para que esse seja um dia diferente para você. Que o Espírito Santo te dê direção, sabedoria, cura emocional nas suas feridas, discernimento para que você faça as melhores escolhas. Que você sinta paz. Não uma paz superficial, mas sabe aquela paz que invade a alma, mesmo quando tudo está fora do lugar? Que você receba essa paz. Amém? Antes de mais nada, eu quero começar orando pela sua vida. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Ó Deus, nós queremos muito mais do que um conteúdo sobre o Senhor. Queremos ter um relacionamento profundo contigo. Eu apresento a Ti a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Ela pode estar sedenta, cansada, confusa ou até fria espiritualmente. Mas o Senhor conhece o coração dela. Eu oro para que ela não viva apenas com a ideia de que Deus existe, mas que ela tenha experiências reais com o Senhor. Que ela perceba no seu íntimo que o Senhor fala, o Senhor guia, consola e transforma. Ó Deus, o meu desejo é que ela não te trate como uma parte a mais da vida dela, mas que ela veja o Senhor como o centro de todas as coisas. Que ela possa compreender no seu espírito que a fé verdadeira exige entrega. Que ela se abra hoje para viver não uma religião, mas uma comunhão. Toca nessa mente, toca nesse coração e planta nela um anseio real pela Tua verdade, pela Tua palavra,
pelo Teu Espírito. Que ela sinta a Tua presença agora, Pai, mesmo em silêncio. Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui. Fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba não dando like. Eu sei que muita gente esquece. Mas essa ação tão simples e que leva alguns segundos apenas é muito importante para a manutenção desse trabalho que nós fazemos aqui todos os dias. Aproveite que você vai dar o like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E ative as notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós já estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube, pregando a palavra de Deus todos os dias. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Você que é membro está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser postado. Os membros têm esse benefício. E tem também mensagens exclusivas aqui no canal, voltadas para os membros. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Amém? Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje está no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Diz assim: não terás outros deuses além de mim. Você já parou para pensar como seria a sua vida se Deus deixasse de existir para você amanhã? Se Ele simplesmente desaparecesse da sua consciência, da sua rotina, das suas orações, o que isso realmente mudaria a sua forma de viver? A resposta para essa pergunta diz muito. Porque tem gente que afirma crer em Deus, tem gente que canta louvores, até carrega a Bíblia debaixo do braço, mas vive como se Deus fosse uma ideia, um lembrete, um símbolo, e não uma presença viva e central. A verdade é que muitos querem Deus como um amuleto, que se usa quando convém, um nome que traz segurança, mas que é consultado só depois que as próprias decisões já foram tomadas. Um tipo de acréscimo espiritual que não exige obediência, só presença simbólica. E esse é o erro. Deus não quer ocupar um espaço decorativo na sua vida. Ele é o Senhor. Ele não se encaixa como parte, Ele é o todo. Quando Deus disse, não terás outros deuses diante de mim, Ele não estava apenas condenando imagens ou ídolos físicos. Ele estava dizendo, nada pode ocupar o lugar que é exclusivamente meu. Nem o seu ego, nem seus planos, nem a sua zona de conforto. A idolatria moderna é silenciosa, ela é sutil. Ela veste roupas de ambição, de independência, de liberdade pessoal. Mas no fundo é rebeldia, é rebelião disfarçada. É quando a criatura tenta negociar com o Criador quem manda em quem. O que essa mensagem de hoje quer provocar em você, presta atenção, não é culpa, é arrependimento que leva à transformação. É te fazer perceber que, se Deus é apenas uma parte do seu dia, então você ainda não entendeu o que é viver sobre o senhorio de Cristo. Ele é tudo
ou ele não é nada. E talvez essa seja a hora de parar tudo e perguntar com sinceridade: eu vivo como se ele fosse Deus? Ou só como alguém que eu consulto quando as coisas saem do meu controle? Você pode estar com tudo sob controle, mas se Deus não estiver no centro de tudo, nada está realmente sob controle. Tem gente que fala de Deus com facilidade, mas vive como se ele estivesse em segundo plano. E o pior é que muitas vezes isso acontece sem a gente perceber. A pessoa acredita sim, crê que Deus existe, mas na prática ele entra depois da vontade, depois da emoção, depois da decisão. E isso é exatamente o que a Bíblia chama de idolatria. Não é só adorar uma imagem, é colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar que deveria ser exclusivamente de Deus. Quando os nossos sentimentos, desejos ou medos passam a nos guiar mais do que a palavra, nós estamos fazendo exatamente isso, deixando Deus de lado e seguindo outro Deus. Ainda que esse Deus com D minúsculo seja o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. Jesus foi muito claro: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Isso não é confortável, isso não é fácil, não é popular, mas é verdadeiro. Porque o chamado de Deus nunca foi para uma fé superficial. Ele te chama para uma transformação, para um novo nascimento. E isso exige renúncia, uma decisão. Essa mensagem é para quem está cansado de viver no meio termo. Para quem já percebeu que não dá para manter Deus no cantinho do coração, como se ele fosse um ornamento, um detalhe bonito da vida. Ou ele é o centro, ou algo mais está ocupando esse lugar. E eu sei que isso pode doer, porque para colocar Deus no centro, algumas coisas precisam sair. Talvez seja um orgulho que você ainda alimenta, talvez seja um pecado que você vive justificando, talvez a sua vontade de controlar todas as coisas, quando no fundo você sabe que não tem controle de nada. Mas toda vez que a gente entrega um trono falso, Deus assume o verdadeiro. E quando Ele governa, a paz vem, a clareza vem, a direção vem. Não porque tudo se resolve na hora, mas porque o coração para de brigar com a verdade. E a verdade é essa: Deus não é parte da sua vida. Ele quer ser a vida inteira. Você se lembra das noites em que você orava de verdade? Não aquelas orações rápidas, automáticas, mas aquelas em que você se ajoelhava com sinceridade. Você falava com Deus como quem fala com o melhor amigo. Você chorava, pedia direção, pedia perdão. Lembra dos momentos em que parecia que a presença de Deus te cercava e você sabia sem dúvida que Ele estava ali? Quando o coração queimava só de ouvir uma palavra dele? Quando um versículo simples parecia saltar da Bíblia, gritar com força dentro da sua alma? Você já viveu isso? Você já teve uma fé viva, uma paixão real, um desejo sincero de agradar a Deus, de conhecê-lo mais, de se entregar por inteiro. Mas com o tempo, as distrações chegaram, as pressas, os compromissos, as comparações, a correria do dia a dia, né? A nossa rotina. E aquilo que era vivo foi virando um hábito, foi virando religião. E aquela entrega virou uma lembrança. Eu quero te falar algo.
Deus não mudou. Mas talvez você tenha deixado que outras vozes abafassem a voz dele. Talvez você tenha deixado de se consagrar, de buscar, de se separar para ele. E aos poucos começou a viver no raso, mesmo sabendo que foi chamado para mergulhar. Mas eu quero te dizer, com toda a fé que eu tenho, ainda há tempo de voltar. Ainda dá tempo de você voltar. Deus ainda quer o seu coração inteiro. Ele ainda te chama pelo seu nome. Ele ainda deseja ouvir a sua voz dizendo: Pai, eu voltei, eu me arrependo, eu me consagro novamente ao Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe essa saudade de Deus virar só nostalgia. Deixe virar arrependimento, recomeço, porque a presença de Deus, que um dia marcou a sua vida, ainda está acessível. O Espírito Santo, que um dia te fez chorar, ainda quer te abraçar. E aquele fogo que um dia ardeu, pode acender de novo, mas é preciso entrega, é preciso decisão. Precisa parar agora e dizer: Deus, eu quero voltar a ser teu, tua, por inteiro. Não mais pela metade, não mais nos intervalos, não mais como acessório, mas como Senhor absoluto da minha vida. Então, abra o seu coração, porque Deus quer entrar nele. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se tem uma situação, uma circunstância desfavorável que você está enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Apresente a Deus as suas petições. Amém? E receba no seu coração a paz do Senhor. Vamos falar com Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, refletindo na Tua palavra. Obrigado pela Tua paciência conosco, pela Tua misericórdia, por não desistir de nós mesmo quando somos inconstantes. Obrigado pelas inúmeras chances de recomeçar, por nos chamar de volta quando nos afastamos. O Senhor nos acolhe mesmo depois das nossas escolhas erradas. Te louvamos por quem Tu és. Tu és santo, Tu és soberano, Tu és digno do nosso amor e da nossa total rendição. E é por isso, Senhor, que agora nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que muitas vezes temos vivido como se o Senhor fosse apenas mais um item na nossa lista, na nossa agenda, algo para ser lembrado em momentos de dor ou de medo, mas não o centro da nossa vida. Nos perdoa, Pai, quando te tratamos como um acessório, quando buscamos conforto, mas não buscamos obediência, quando desejamos a bênção, mas ignoramos o Senhor da bênção, quando lemos a Bíblia para encontrar promessas, mas fechamos os olhos para os Teus mandamentos, quando dizemos que Te amamos, mas não Te damos espaço para reinar no nosso coração. Perdoa a nossa frieza espiritual. Nos perdoe por ter abandonado aquele momento de oração sincera que tínhamos todos os dias, pela negligência com a Tua palavra, pelo medo de nos entregarmos por completo. Nos lava, nos purifica, transforma a nossa mente. Desfaz em nós toda religiosidade vazia e reacende aquilo que foi se apagando com o tempo. Não queremos viver como se o Senhor fosse um convidado na nossa vida. Queremos que o Senhor seja o dono. Queremos Te entregar o lugar que é Teu por direito, o trono do nosso coração,
o centro das nossas decisões, dos nossos pensamentos e atitudes. Queremos caminhar com obediência, mesmo quando isso doer. Queremos viver para te agradar, mesmo quando o mundo diz o contrário. Pai, eu quero orar por cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Contempla, Senhor, cada necessidade dos teus filhos e supre cada uma delas segundo a tua vontade. Seja feita a tua vontade em nossas vidas. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem se ela abençoou a sua vida. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você acredita em milagres? Durante toda essa semana, eu quero te convidar a caminhar comigo por 7 histórias bíblicas poderosas, histórias de milagres. 7 milagres surpreendentes que ficaram marcados na história. Foram momentos em que Deus interveio de forma sobrenatural, abrindo mares, derrubando muralhas, multiplicando alimento, vencendo a morte e enchendo pessoas comuns com o Espírito Santo. Esta é a nossa nova série de mensagens intitulada Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Mas essa série não é só sobre aquilo que Deus fez, é sobre o que Ele ainda faz. Por isso eu convido você a estar comigo aqui todos os dias durante essa semana, aprendendo mais sobre cada um desses milagres que nós vamos estudar aqui. E cada um desses milagres revela quem Deus é. O Deus que guia, o Deus que luta por você, o Deus que transforma morte em vida, o Deus que supre, que renova, o Deus que cuida. A partir de hoje, todos os dias, eu vou compartilhar aqui uma dessas mensagens a respeito dos grandes milagres de Deus narrados na Bíblia. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. É através do seu like que nós conseguimos fazer com que essa mensagem alcance milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, as nossas outras séries. Nós estamos há 10 anos aqui no YouTube, produzindo mensagens cristãs diariamente. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, se você considera importante e relevante o trabalho evangelístico que nós fazemos aqui, você pode fazer esse apoio, você pode expressar esse apoio se tornando membro do canal. Inclusive, você que é membro está assistindo antecipadamente a esse vídeo. Os membros têm acesso ao vídeo do dia, um dia antes dele ser postado. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e do comentário fixado. No final da mensagem, eu vou terminar com uma oração pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé: Deus de milagres,
Apenas essa expressão, Deus de milagres. A primeira passagem que eu quero mencionar está em Êxodo 14. Êxodo 14. Eu vou começar lendo os versículos 13 e 14. Diz assim: Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E o verso 21 e 22 diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Eu quero que você se imagine encurralado entre um exército poderoso vindo em sua direção e um mar intenso e imenso à sua frente. Foi exatamente essa a situação vivida por Israel ao sair do Egito. O povo que havia sido escravizado por 430 anos, agora experimentava a liberdade, mas se via cercado pelo perigo e sem uma rota de fuga. Talvez você que está me ouvindo esteja vivendo algo semelhante, encurralado em diversas áreas da sua vida, encurralado pelas dívidas, pelas enfermidades, pelos conflitos ou por emoções que muitas vezes até te paralisam. Mas hoje eu quero te lembrar de um Deus que abre caminho onde não há caminho. O texto deixa muito claro para nós, irmãos, que a travessia do Mar Vermelho foi um milagre sobrenatural, incomum. No contexto do Antigo Oriente, o mar simbolizava o caos e a morte. Abrir o mar era, portanto, uma forma de Deus demonstrar domínio total sobre as forças da natureza e sobre qualquer ameaça de vida ao seu povo. Para os egípcios, o mar era intransponível, mas o Senhor o transformou em caminho. Além disso, essa travessia descrita aqui do povo de Israel não foi somente uma fuga. Ela foi uma passagem ritual que simbolizava a transição da escravidão para a liberdade, do velho para o novo, da morte para a vida. Ela foi, de certa forma, o batismo de uma nação. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 1 e 2, o seguinte: Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Esse milagre marca o ápice do poder redentor de Deus no Antigo Testamento. Ele é descrito como o grande ato de salvação, que será repetidamente lembrado em toda a história de Israel. Por exemplo, em Salmos 66, verso 6, o salmista escreveu o seguinte: Ele, o Senhor, transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ainda em Salmos 106, do verso 7 ao verso 9, o salmista escreveu o seguinte:
No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas. Não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. A obediência de Moisés em estender a vara e o passo de fé do povo em seguir, ainda que eles estivessem com medo, foram cruciais para a manifestação desse grande milagre. Como nós podemos, pastor, aplicar ou receber essa palavra para a nossa vida nos dias de hoje? Primeira coisa que você precisa entender: não tenha medo. Deus luta por você. Moisés declarou para o povo o seguinte: não tenham medo, o Senhor lutará por vocês. Irmãos, quantas vezes o medo nos paralisa? O medo nos impede de conquistar coisas. Só que o medo é vencido pela fé. A fé não nega o perigo, mas confia que Deus está no controle. Então, não temas, o Senhor é contigo. Segunda coisa, a fé exige ação, exige movimento. Deus abriu o mar, sim, mas o povo precisou caminhar. O milagre, muitas vezes, vai exigir que você avance, mesmo quando ainda vê água dos dois lados. Antes do mar se abrir, Moisés colocou o seu cajado ali e o povo entrou. E enquanto eles entravam, as águas foram se afastando. Terceira coisa, o impossível é o palco de Deus. A abertura do mar é algo que desafia qualquer explicação humana. Deus escolheu fazer um milagre em um momento onde não havia alternativa, para mostrar que, quando tudo acaba para o homem, o começo de Deus se revela. Quando se esgotam os nossos recursos naturais, Deus entra com o sobrenatural. Quarta coisa, e importante, o seu passado será enterrado. Receba essa palavra nessa semana. Deus enterra o seu passado. Por que eu estou dizendo isso? Enquanto os israelitas atravessaram em terra seca, os egípcios afundaram no mar. Ou seja, Deus não só abriu o caminho, mas ele deu um fim ao inimigo. Em Cristo, o nosso passado de opressão é vencido e sepultado. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Deus não precisa de portas abertas para agir. Ele abre o mar se for preciso. Amém? Eu convido você hoje a entregar a Deus a sua impossibilidade. Se você sente que não há saída, se você não está vendo saída, lembre de uma coisa: Deus ainda abre o mar para aqueles que confiam nele. Dê um passo de fé. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Receba essa orientação para essa nova semana que está começando. Entregue ao Senhor aquilo que você considera impossível. Aquela situação pela qual você nem está mais orando, porque você acha que não tem solução. Coloque nas mãos do Senhor. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, alguém que muitas vezes as pessoas disseram para você: deixe de orar, pare de orar, isso aí é caso perdido. Coloque o nome dessa pessoa aqui. Se você está enfrentando
uma circunstância, uma situação difícil, declare ela aqui nos comentários. Amém? E escreva pela fé: Deus de milagres. Apenas isso. Deus de milagres. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque cremos que o teu poder não tem limites. Tu és o Deus que abriu o mar e que ainda hoje abre caminhos onde nós não encontramos saída. Ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Que o Senhor visite todos aqueles que se encontram angustiados, encurralados por problemas financeiros, intimidados por diagnósticos médicos, por relacionamentos destruídos, por crises espirituais ou existenciais. Eu quero pedir que o Senhor estenda o teu braço poderoso e opera um milagre, ó Deus. Abre portas, transforma circunstâncias, traga clareza onde tem imperado a confusão, que a fé desse irmão e dessa irmã sejam renovadas, que o medo dê lugar à confiança. E assim como o Senhor fez com teu povo Israel, que cada um veja o inimigo sendo derrotado e o teu nome sendo glorificado. Nos dê coragem, Pai, para darmos o passo de fé, mesmo que as águas ainda estejam à nossa frente. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que pela tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra. Que o Senhor conceda a ela uma semana surpreendente, uma semana incrível, uma semana de bênçãos. Se vierem as lutas, que o Senhor a capacite para enfrentar. Que o Senhor dê discernimento, sabedoria, unção e graça, para que ela seja vencedora em todas as circunstâncias. Contempla, ó Deus, aqueles que estão orando a Ti em busca, ó Deus, da cura, em busca da restauração da sua família, em busca de uma porta de emprego que precisa ser aberta. Ó Deus, contempla aqueles que esfriaram espiritualmente, aqueles que buscavam ao Senhor com tanta intensidade, mas que por causa dos desafios, por causa das derrotas que experimentaram ao longo da vida, hoje se encontram frios espiritualmente. Que o Senhor conceda o milagre para essa irmã, para esse irmão. Que o Senhor visite nessa hora essa pessoa cujo nome foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. E que o Senhor opere uma grande transformação na vida dele e na vida dela. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de renovar a fé das pessoas. Deus te abençoe. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Vamos começar. E não porque nós somos fortes para alcançá-la, mas sim porque nós sabemos que o Senhor é poderoso.
para nos fazer viver uma mudança total em nossas vidas. Por causa do teu amor, nós podemos caminhar de cabeça erguida, sabendo que não estamos sozinhos, mas caminhamos com o Senhor dos Exércitos ao irmão, minha querida irmã. Eu e você somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não saia sem dar o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe Minuto com Deus com seus contatos do WhatsApp e já comece essa semana fazendo a diferença na vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto com Deus de hoje. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, sobre a sua família. E que a presença de Deus seja no canal e ative o sininho das notificações. E se quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Pela maneira simples e direta que o Senhor fala conosco. Pois em meio a tanta confusão, a tanta informação e incerteza, o Senhor vem, tira as nuvens que nos cercam e faz o sol brilhar em nossa vida novamente, nos mostrando uma saída, nos devolvendo a esperança. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Teu Espírito Santo vasculhe o mais íntimo do nosso interior e nos mostre cada parte da nossa vida que precisa de mudança, de conserto e de renovo, e nos purifique novamente. Hoje nos lembramos de algumas verdades que nós gostaríamos de nunca mais esquecer. Nos lembramos da Tua fidelidade, do Teu amor e da Tua misericórdia sem fim. E estamos com os nossos corações cheios, transbordantes com o Teu Espírito. Pai, ainda que os nossos pés venham vacilar em algum momento da nossa caminhada, que o Senhor possa ser o nosso braço forte, que nos levanta, que nos fortalece e nos traz de volta à vida. Eu quero apresentar diante do Senhor cada irmã, cada irmão que está me ouvindo agora, e eu te peço, vá ao encontro dessas pessoas, com o Teu amor, a Tua graça, a Tua provisão, com o Teu poder sobrenatural, e opera uma mudança radical e definitiva na vida de cada um, para a honra e para a glória do Teu nome. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Na primeira mensagem que eu gravei em setembro, eu fiz um desafio de orarmos durante 30 dias. E eu quero ratificar esse desafio. Eu convido você a estar aqui, a acompanhar todos os dias as mensagens Minuto com Deus, às 5 da manhã e às 18 horas. Coloque uma causa específica. Você pode escrever aqui nos comentários se você quiser. Se você não quiser detalhar, coloque apenas assim: família ou saúde, trabalho. Coloque assim para que nós possamos identificar e interceder por você. Amém? Você verá que ao final de 30 dias, buscando a Deus, clamando a Ele, buscando a presença dEle, eu não posso garantir que todos os pedidos apresentados aqui serão atendidos. Mas certamente, depois de 30 dias buscando a presença de Deus e se alimentando da palavra dEle, você terá se tornado uma pessoa melhor. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Eu espero você aqui mais tarde para mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor Jesus, minha irmã, meu irmão. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira
e vamos juntos dar início a mais um minuto. Vamos à palavra dele. Nós descobrimos que ele faz questão de se esquecer das nossas transgressões. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para juntos darmos início a mais um Minuto com Deus. A passagem não diz para darmos graças por tudo que acontece em nossa vida. Por exemplo, obrigado, Senhor, por eu ter quebrado a perna. De forma alguma. E é muito estranho ver pessoas interpretando esse texto dessa maneira. Você agradeceria a Deus por um motorista de ônibus jogar água de uma poça d'água em você na rua? É claro que não. O que essa passagem está dizendo é para você dar graças a Deus por quem Ele é, pelo dom da graça, pelo sacrifício de Jesus, por sua bondade e fidelidade. Te damos graças, pois mais uma vez o Senhor fez amanhecer um novo dia em nossa vida. Mais uma vez, o choro durou uma noite e a alegria realmente veio pela manhã. Com Deus. Nada é impossível para Deus. Só que nós nos acostumamos a ver o mundo com a limitação humana dos nossos olhos e com a força ou a fraqueza da nossa fé. Mas Deus foi mais um minuto com Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu convido você para mais um momento de reflexão, de oração, de leitura da palavra, porque tudo isso fortalece o nosso espírito, alimenta a nossa fé, nos dá forças para vencer o nosso dia. E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez falando com você aqui, refletindo sobre a palavra do Senhor. Saiba que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Amém? Não duvide disso. Em nome de Jesus, Ele quer falar com você hoje. Por isso, abra o seu coração, abra a sua mente, abra os seus ouvidos espirituais e tenha um coração quebrantado para que o Espírito Santo possa ministrar à sua vida. E aquilo que Deus revelar a você, aquilo que for necessário, uma mudança, uma nova atitude, um novo comportamento, esteja aberto para essa transformação, para essa restauração que Deus quer operar. Amém? Em nome de Jesus. Saiba que você não está mais nas trevas. Quando você aceitou Jesus, Ele puxou você para perto dele, para perto da luz e no lugar onde as trevas não permanecem. Se você não está conseguindo enxergar com clareza o mundo espiritual, se você não consegue discernir o caminho que você deve seguir, tem algo errado que precisa ser corrigido. E Deus está sempre disposto para te ajudar. Amém? Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, pois é através do like que nós conseguimos alcançar mais pessoas pela palavra do Senhor. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que você, desde já, pode contar com a minha oração, você pode contar com a intercessão do nosso ministério sobre você, sobre a sua família. Para isso, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E aqui eu posto reflexões bíblicas
2 vezes por dia, às 5 da manhã e às 18 horas. Então, se você está ouvindo o Minuto com Deus aí de manhã, seja em qualquer horário, eu espero você aqui às 18 horas para mais uma mensagem. E como é bom saber, irmãos, que essas mensagens têm transformado a vida de tantas pessoas. E eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo também têm pedidos de oração para serem feitos. Tem pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem, seja no YouTube, no WhatsApp ou em qualquer outra plataforma, que vieram aqui por causa de um pedido de oração, por causa de um clamor que tem apresentado a Deus. Escreva isso aqui nos comentários. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. E escreva também a seguinte frase que eu vou dizer. Escreva assim: o Senhor está comigo. Escreva isso: o Senhor está comigo. E caso você queira e possa ajudar o nosso ministério a continuar existindo, a continuar produzindo vídeos aqui nas redes sociais, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Minuto com Deus é um projeto independente. Todas as despesas que temos enquanto ministério são mantidas pelos colaboradores, pelas pessoas que generosamente contribuem conosco. Irmãos, o Senhor, o nosso Deus, é quem ilumina o seu caminho. Então não permita que o inimigo feche os seus olhos. Não permita que Satanás cegue o seu entendimento. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desta era, ou o Deus desse século, cegou o entendimento dos descrentes. Aqui está falando de Satanás. Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não adianta termos a luz se nós não quisermos enxergar, ou se alguma coisa nos impedir de enxergar claramente. Mas se você quer enxergar com clareza as bênçãos de Deus, se você quer ver seu caminho cheio da luz do Senhor, escreva aqui nos comentários: Senhor, faça-me enxergar. Senhor, faça-me enxergar. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, do verso 8 ao verso 10, o seguinte: antigamente, vocês tateavam na escuridão, mas hoje a situação é outra. Vocês estão em espaço aberto agora. A brilhante luz de Cristo ilumina o caminho. Por isso, nada de ficar tropeçando por aí. Fiquem firmes, procurem o que é bom, certo, verdadeiro. Isso sim condiz com a luz clara do dia. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa mais tatear na escuridão, pois a situação hoje é outra. A brilhante luz de Cristo ilumina seus caminhos. Não há nada encoberto que não seja descoberto. E o Senhor quer te revelar o milagre dele para a sua vida. Caso você esteja tendo dificuldade para entender a luz de Deus guiando os seus próximos passos, peça ao Senhor discernimento e sabedoria. Peça a Cristo que te livre das artimanhas do inimigo. Jesus te trouxe para a luz, para que você não tropece, mas o diabo quer te ver tropeçar. Portanto, segure firme nas mãos de Cristo e você não cairá. Para o seu caminho permanecer iluminado, procure o que é bom, o que é certo e verdadeiro aos olhos do Senhor, porque a luz dele sempre está acesa. Mas você também precisa escolher diariamente
o caminho de Deus. Você precisa escolher todos os dias manter essa luz acesa. A luz de Deus em nossa vida é mantida com oração, jejum, sacrifício e muita dedicação ao reino de Deus. Ore, louve, estude e medite na Bíblia. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. A luz de Cristo é eterna, ela não tem intervalo. Não deixa você sem resposta no escuro. Em João capítulo 8, versículo 12, a Bíblia diz assim: mais uma vez Jesus discursou para o povo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda. Se seguirmos Jesus e obedecermos aos seus mandamentos, as trevas não nos alcançarão. Ninguém que segue Cristo fica tateando no escuro, mas quem tem fé no sacrifício da cruz sabe muito bem o que quer e o que irá alcançar. Olhe para a frente, mas não deixe de olhar para o alto, pois é dele que vem a luz que ilumina seus próximos passos. Faça planos para o futuro, planeje uma boa vida, mas não se esqueça de levar seus planos ao altar do Senhor e peça que Ele ilumine sua mente para que você saiba sempre o que é melhor para você e para a sua família. Amém? Nesse momento, eu quero convidar você a orar junto comigo. Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos engrandecer o teu santo nome pela tua maravilhosa palavra, que traz luz ao nosso coração, que ilumina o nosso caminho, que nos tira, Senhor, da escuridão e das trevas. Eu peço a Ti, meu Pai, que Tu abençoes a vida desse irmão e dessa irmã, que pela Tua graça e misericórdia foram alcançados por essa mensagem. Contempla nesse momento a vida dos Teus filhos. Abençoa e ilumina os caminhos de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem hoje. Que o Senhor possa iluminar a mente daqueles que se encontram confusos, daqueles que estão por tomar decisões, mas que não sabem qual é a melhor opção. Que o Senhor dê luz a essa situação. Traga todas as coisas para a luz. Em nome de Jesus, não nos deixe cegos no escuro, tateando como se não soubéssemos onde estamos ou qual caminho estamos trilhando. Ilumina, Senhor, a vida dos teus filhos, que as trevas não prevaleçam sobre a nossa vida e que a tua luz nos revele os mais belos milagres que sabemos o Senhor tem reservado para nós. Eu coloco diante de ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nesses comentários. Essas pessoas não apenas escreveram, elas depositaram aqui a sua fé e a sua esperança, porque elas creem no teu poder, elas creem no teu amor e na tua misericórdia. Por isso, meu Pai, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, atende às necessidades dos teus filhos. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem segue Jesus não ficará no escuro, não ficará perdido, não terá dúvidas quanto ao caminho a seguir, quanto à escolha que ele deve fazer, quanto à decisão que ele deve tomar. A luz de Jesus, ela ilumina
toda a nossa vida. Amém? Eu quero pedir que você seja um instrumento de bênção na vida de alguém hoje. Como é que você pode fazer isso? Encaminhe essa mensagem para os seus contatos. Copia o link do vídeo e posta lá no grupo da sua igreja, no grupo da sua família. Mande para aquela pessoa que você sabe que está precisando de oração. E lembre-se de que a palavra do Senhor tem o poder de transformar a vida das pessoas. Isso acontece no mundo espiritual, irmãos. Não é algo visível e palpável, mas Deus opera de uma maneira sobrenatural. Deus é um Deus de milagres. E às vezes, uma palavra que você enviar para alguém vai transformar a vida daquela pessoa para sempre. Por isso eu conto com a sua ajuda. Amém? Dê o like no vídeo, se inscreva no canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Se você gosta da rede de canais do Minuto com Deus, quer nos ajudar, mas não sabe como, eu quero te convidar para se tornar membro do nosso canal. Ao fazer isso, você contribui para que o canal continue existindo. E com isso você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Tudo isso por menos de R$ 8 por mês. Você pode fazer a diferença com muito pouco. Deus te... A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Todos os dias eu estou aqui no YouTube refletindo na palavra do Senhor, buscando uma direção de Deus para transmitir até você. Por isso eu posto vídeos diariamente aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. Eu convido você a se unir a essa grande comunidade de pessoas que tem se fortalecido, se edificado, que tem aprendido aqui todos os dias com a palavra do Senhor. Amém? Eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu peço que você escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Todos os dias nós temos uma declaração profética aqui. E a declaração de hoje, que eu gostaria que você tomasse posse e escrevesse aqui nos comentários, é a seguinte: o Senhor é quem me capacita. O Senhor é quem me capacita. Amém? Essa palavra hoje, irmãos, é uma palavra especial para aqueles que estão enfrentando problemas, para aqueles que estão diante de muitos desafios, para pessoas que se sentem sufocadas, para pessoas que se sentem despreparadas para tudo aquilo que eles precisam fazer, precisam resolver. E eles olham para esse monte de situações e se sentem despreparados. Escreva aqui: o Senhor é quem me capacita. E eu vou ler um texto junto com você, um texto que eu particularmente aprendo muito todas as vezes em que o Espírito Santo me direciona a ler esse texto. Eu aprendo muito e Deus fala ao meu coração de uma forma diferente. O texto que eu quero ler está no livro de Números, no capítulo 13. Eu vou ler do verso 30 até o verso 33. Números, capítulo 13, do verso 30 ao 33. Está escrito: Calebe pediu uma parte e disse: vamos subir e conquistar a terra agora. Nós vamos conseguir. Irmãos, no meio de 12 pessoas que tinham ido espiar a terra, verificar a possibilidade de conquistar a terra,
10 pessoas voltaram com um relatório negativo, falando assim: olha, a terra é boa, mas tem muitos inimigos e nós não estamos preparados para enfrentar esses inimigos. Nós somos limitados, nós somos fracos. Mas 2 homens, 2 pessoas no meio dessas 12 disseram: nós vamos sim subir e conquistar a terra. Nós vamos conseguir. E continua a leitura no verso 31. Mas os outros disseram: não podemos atacar aquele povo. Eles são mais fortes que nós. E os boatos começaram a circular entre o povo de Israel. Diziam: observamos a terra de uma extremidade à outra. É uma terra que devora seus habitantes. Todas as pessoas que vimos lá eram enormes. Imaginem que vimos até os nefilins. Abre parêntese. Os gigantes de Enaque são descendentes dos nefilins. Fecha parêntese. Diante deles, nos sentimos como gafanhotos. Presta atenção nisso. Diante dos gigantes, diante dos inimigos, diante dos problemas, dos desafios, nós nos sentimos pequenos. Nós nos sentimos despreparados. Nós nos sentimos como gafanhotos. Tem uma versão que diz assim: nós nos víamos como gafanhotos. Eles se viam, eles se enxergavam despreparados para enfrentar aquele desafio diante do qual eles estavam. Talvez eu esteja falando aqui para muitas pessoas que estão diante de grandes desafios, diante de uma mudança, diante de uma oportunidade ou diante de uma crise, um problema, um obstáculo. E esse problema é tão ameaçador, tão intimidador, que essas pessoas se veem pequenas diante dele. Foi assim que Israel se sentiu quando chegou diante da terra prometida. E talvez hoje você mesmo se sinta assim. Pastor, tem tanta coisa acontecendo na minha vida, tem tanta coisa se acumulando na minha vida, na minha família, que eu me sinto impotente, eu me sinto despreparado, eu me sinto incapaz. Você talvez se veja como um gafanhoto, pequeno demais para esse grande desafio que está diante de vocês. Era assim que Israel estava se sentindo. E é engraçado que esse sentimento de inferioridade, ele parece que contagia. Porque as pessoas começaram a divulgar esse relato do tamanho dos inimigos entre o povo e todos começaram a se sentir inferiores. Sabe o que estava acontecendo aqui? Eles tiraram os olhos de Deus, eles tiraram os olhos do Deus que os havia guiado até aquele momento e começaram a colocar os olhos nas circunstâncias. Começaram a colocar os olhos nos problemas. Lembra quando Jesus convidou Pedro para andar sobre as águas? E Pedro caminhou sobre as águas, enquanto os seus olhos estavam fixos em Jesus. Mas no momento em que ele começou a olhar para o vento, para as ondas, para as tempestades, ele começou a afundar. Olha que lição tremenda, irmãos, nós aprendemos aqui nessa passagem de Números e nessa passagem dos Evangelhos, onde Pedro caminha sobre as águas. Deus talvez não vai eliminar todos os seus problemas. Deus não vai resolver imediatamente todas as suas pendências. Mas Deus quer que você se veja como você realmente é, como um vencedor, como filho, como filha de Deus. O Senhor é quem te capacita. Diante
dos problemas, diante das adversidades, das crises, o Senhor é quem te fortalece, o Senhor é quem te capacita. Por isso que eu pedi para você escrever aí, no começo da mensagem, o Senhor é quem me capacita. Escreva aí se você ainda não escreveu. E a seguir, eu quero complementar essa leitura com Números capítulo 14, é o capítulo seguinte, Números capítulo 14, do verso 6 ao verso 9. Olha só o que está escrito. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, integrantes do grupo de reconhecimento da terra, eles estavam entre os 12 espias, rasgaram suas roupas. Esse rasgar as roupas aqui é no sentido de arrependimento, no sentido de constrangimento. Eles rasgaram as suas vestes e fizeram o seguinte pronunciamento ao povo reunido ali. Olha o que eles disseram. A terra que atravessamos e observamos é muito boa. Boa mesmo. Se o Eterno se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Uma terra em que manam leite e mel, como eles dizem, e Ele nos dará essa terra. Só não se rebelem contra o Eterno e não tenham medo daquele povo. Olha o que Josué e Calebe estavam dizendo. Não tenham medo dos seus inimigos. E eu reafirmo essa declaração para você que está me ouvindo aí. Não tenha medo dos seus problemas. Não tenha medo de tudo isso que está acontecendo na sua vida. E eles continuam dizendo, eles, os inimigos, serão café pequeno para nós. Eles não têm proteção alguma e o Eterno está do nosso lado. Não tenham medo deles. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você está diante de um desafio, você está passando por uma crise, você está atravessando um deserto, você talvez esteja enfrentando o pior momento da sua vida. Não tenha medo. O Senhor continua ao seu lado. Foi Deus quem conduziu você até aqui. E Ele continuará conduzindo a sua vida. Amém? Deus não soltou as suas mãos. Ele continua segurando nas suas mãos. Ele continua te sustentando. Ele continua te dando vitória. Não se veja como fraco, como pequeno demais, como impotente diante dos seus desafios. Salomão escreveu uma coisa muito interessante. Em Provérbios 23, no versículo 7, ele escreveu assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Tem uma outra versão que diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Nós precisamos nos enxergar como verdadeiramente somos. O que o inimigo quer é que nós nos vejamos assim mesmo, como fracos, como derrotados, como incapazes. Mas Deus hoje, através dessa palavra, está abrindo os nossos olhos para que nós nos vejamos como realmente somos, como nação escolhida, povo eleito, sacerdócio santo, povo separado por Deus. Amém? Eu e você fomos escolhidos e separados por Deus. E por mais que os inimigos, que os problemas tentem nos confrontar, nos intimidar, nós continuamos com os nossos olhos fixos no Senhor, sabendo que é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos garante a vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento e eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, que palavra tremenda, Senhor, que palavra maravilhosa. Como nós precisávamos ouvir essa palavra. Como nós precisamos todos os dias nos alimentar
com a Tua palavra. Como somos gratos a Ti por essa comunhão que o Senhor nos permite ter com o Teu Santo Espírito. Nós declaramos que o Senhor é quem nos capacita. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem nos dá força, vigor, sabedoria, discernimento, recursos para que nós continuemos avançando, prosseguindo, conquistando tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós iremos avançar e conquistar a terra. Nós vamos conseguir, porque o Senhor está conosco. Eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais dessa irmã e desse irmão que estão assistindo a esse vídeo ou ouvindo essa mensagem, que o Senhor faça-os enxergar da maneira como eles verdadeiramente são, como vencedores, como filhos e filhas, como herdeiros de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Eu peço ainda, meu Pai, que o Senhor contemple cada pedido de oração que está sendo feito aqui nos comentários, de todas essas pessoas que depositam aqui a sua fé e a sua esperança de que dias melhores estão por vir. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os capacite, que o Senhor, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, conceda vitória aos teus filhos. Que o Senhor possa abrir as portas para aqueles que estão precisando de um trabalho. Que o Senhor possa dar sustento a essa família que passa por um tempo de escassez. Que o Senhor sara as enfermidades dessa pessoa, ó Deus, que está aí lutando contra essa enfermidade, essas pessoas que estão no leito dos hospitais. Que o Senhor restaure os relacionamentos que foram quebrados, que estão abalados por qualquer motivo. Que possa haver perdão, amor, restauração e reconciliação na vida dessa pessoa. Ó Deus, eu quero te agradecer pela nossa saúde, pela nossa visão, pelo nosso alimento, pela nossa casa, por todas as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas por nós e que nós, às vezes, não valorizamos como deveríamos. Que nós possamos tirar os nossos olhos das circunstâncias, dos problemas, dos gigantes, dos desafios e fixar os nossos olhos em Ti, porque assim conseguiremos prosseguir, porque somente assim seremos mais que vencedores. Declaramos mais uma vez, declaramos com os nossos lábios e escrevemos aqui nos comentários: o Senhor é quem nos capacita. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra, meu irmão. Saiba que não foi por acaso que você chegou até essa mensagem. Foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui. Porque Deus não desistiu de você. Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Quando você acha que é o fim, Deus está dizendo, é só o começo do que eu vou fazer em você e através de você. Não existe inimigo poderoso demais que Deus não possa te ajudar a derrotar. Amém? Ele está contigo. Ele te segura pela mão direita. Ele te levanta, Ele te ergue e diz, prossiga, eu estou com você. Não saia sem dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e considere a possibilidade de se tornar membro desse canal. Os membros do canal é que ajudam a fazer com que nós consigamos continuar produzindo conteúdo todos os dias aqui nas redes sociais. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui para o nosso próximo Minuto com Deus.